Avante, torcedor palmeirense, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É isso aí, pessoal, dia de Palmeiras, yes, isso que importa, família palmeirense. Torcedor, estamos aqui mais um dia para falar do Verdão. Então é o seguinte, a gente tem Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque, jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. E é aquela coisa que eu falo sempre, para vocês assistirem a partida da melhor forma e por um ótimo preço, no primeiro link da Connect Plus. Esse jogo não passa na TV, clica no primeiro link aí para vocês conhecerem a Connect Plus, conversa com o pessoal de lá e menciona aqui o cartinha. Fechou, família palmeirense? Tamo junto, quebra esse galho aí que ajuda demais. E vocês podem assistir filmes, séries, jogos do Verdão, os melhores canais esportivos. Valeu, família! Então é o seguinte, pessoal, o Palmeiras ele joga com Curitiba hoje. O Palmeiras está aí com essa zaga desfalcada, né? Uma bagunça. Talvez tenha que jogar até com o Emerson Santos. É aquele, lembra? Na época que o Palmeiras contratava todo mundo para ninguém poder contratar. Aí contratava jogador que nem ia conseguir utilizar, nem ia usar, né? Então aí o Emerson Santos é um desses daí, dessas épocas, né? De mato das vacas gordas. E o Palmeiras pode utilizar o zagueiro porque não tem o que fazer, né? Não tem opção na zaga. Vendeu o Vitor Hugo, ótimo planejamento, né? Você vende o Vitor Hugo e em seguida você precisa de um zagueiro aí para recompor sua zaga. Nossa, tudo certinho, tudo certo, tudo funcionando, né? Como tem que ser o Gagliotti. Praticamente o Paulo Nobre pegou o Palmeiras e queria dar assim pro Gagliotti, ó, meu filho, vai lá, arrebenta, vai que vai dar certo. Ele conseguiu estragar até nisso o Palmeiras, aumentando muitas dívidas, contratações incorretas, tudo isso acabou aí sobrando para o Gagliotti e ele organizou tudo isso da pior forma possível ainda, né? Sobrando, que eu tô falando que na época dele, no Gagliotti, quando ele pegou, ele explodiu isso daí, né? Cheio de contratações erradas, continuando aquela forma que o Paulo Nobre tinha com o Alexandre Matos, de contratar, e o Emerson Santos é dessa leva, né? Zagueiro que nunca teve sequência, está extremamente aí acima do peso, você vê pelas fotos. Não vem falar que é ângulo, porque o cara que não joga, o cara não vai se preocupar. O cara tá lá ganhando seus duzentinhos, suas duzentinhas picanhas, deve estar só de boinha em casa, sabe? Nunca é utilizado, é o quinto, sexto zagueiro, até o da base vem na frente dele. Então aí ele não se preocupa, não se cuida, e depois lá na frente ele vai pensar aí, quando chegar uma oportunidade dessa, né? Em vez do cara estar tinindo, não. O cara não falta em treino, mas também não tá nem aí pra nada. Beleza, pessoal, então uma outra informação que eu acho muito interessante a gente trazer: o Bruno Henrique, ele foi vendido, todo mundo sabe, né? Graças a Deus, era um peso aí. Foi vendido por uma grana que deu lucro para o Palmeiras, só que para mim ele deu prejuízo para o Palmeiras, porque ele era para ele ter sido vendido por 8 milhões de euros e o Palmeiras não quis 8 de euros. Quem em sã consciência deixa passar uma oportunidade dessa? Gagliotti, a pedido de Luxemburgo. Cara, o treinador, ele tem que ser treinador, ele não pode ser o presidente, o gestor, o treinador, tudo. Naquela época que o Felipão, em 2019, falou: ó, gente, não quero saber aqui, eu quero o Bruno Henrique, o presidente tem que virar e falar: você tá maluco? Você tá maluco? Você tá louco? Já, olha, pega aqui, ó, vende ele e a gente traz aí, sei lá, o David Beckham, o Pirlo. Mas 8 milhões tem que vender agora, entendeu? Ele tem que ser, o presidente tem que ter isso daí também. Não precisa vender o time inteiro, mas Daverson, Bruno Henrique, Borja, porra, meu, eu acho que não tinha nem que ter pensado. Bom, o pessoal tá falando aí que foi por 33, outros falando por 27. Eu vou seguir a fonte que eu confio mais, que é o GE, tá? Pela apuração que eles fizeram. Eu li em outros lugares, acho que no Esporte Interativo, nada contra eles, mas estavam falando de 33, mas eu vou seguir o GE. Então tá aqui, eles estão falando 27 milhões e o Palmeiras vai receber essa grana integralmente, pessoal, já vai receber 100% do valor.
E só que o Bruno Henrique, ele foi contratado pela Crefisa, lá em 2017. Quem pagou aí os 13, 14 milhões acabou sendo a tia Leila e o marido dela, né? Então, o Palmeiras tem que devolver o valor integral aí, os 100% que foram gastos no Bruno Henrique, e também tem um acréscimo de juros e CDI. Desculpa aí, tem um acréscimo de juros e CDI. Então a gente colocando aí o valor do que eles pagaram, 13 milhões na época, né? Do Palermo. Depois, com os juros, vai dar um 13 e pouquinho, não aumentou muito. Juros não é, porque ela coloca o CDI é bem baixo, né? Você deixa o dinheiro no Nubank, você vê lá que o bagulho não rende porcaria nenhuma. Eu sei, puta, zoado. Então, se você colocar, o Palmeiras vai ter um lucro de 14 milhões. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu acho que o Gagliotti não usará para contratações, eu acho, porque ele não tem 14 milhões aí, dá 1 ou 2 de euros, sabe? Dá bem pouco, ele não vai contratar ninguém por esse valor, 1 ou 2 milhões. Ele pode fazer aí, né? Ó, eu tava lendo, olha só que loucura, gente. Eu tava lendo ontem sobre o Pedro, que os números dele, o atacante Pedro, lá do Flamengo, os números dele são animal, ele joga muito. E eu pensei, né, eu falei, caraca, meu, como que ele foi pro Flamengo? Eu puxei matéria lá no início do ano. Ele foi por empréstimo pagando 1 milhão de euros, 1 milhão o Flamengo tá pagando, e depois de um ano o Flamengo vai ter que pagar mais uma grana aí vai entrar tipo uns 8, 9 milhões aí para adquirir o jogador. Isso daí é normal, mas com a temporada que ele vai fazer, e provavelmente o Flamengo seja campeão brasileiro, porque o VAR ajuda, porque eu já entrego o campeonato para eles, né, pelos erros que do VAR, então já entrega o campeonato. Mas eu acho que os caras têm o Gabigol, os caras têm o Pedro, os caras têm o Bruno Henrique, não tem pra ninguém, né, gente? A gente com o Ramires aí tava com o Bruno Henrique até ontem, mas com o Felipe Melo na zaga, Luan, entendeu? Então esses caras aí não dá, gente, não dá. O nosso ataque com o Rony, Bigode... desculpa, não é desmerecer o que a gente tem, mas é muito fraco o que a gente tem, tá? É questão disso. Então, eu fui ver quanto que eles pagaram. Eles pagaram 1 milhão e pegaram o jogador por empréstimo. Olha que loucura. Cara, pega esses 14 milhões e investe em alguém, tenta pegar alguém por empréstimo. Os caras têm a Arrascaeta, tem o Michael, né? Tem tudo isso. Mas foi até um papo ontem que eu tava tendo com o Sérgio sobre essas contratações, né? Que eu falei, cara, eu vou ver quanto eles pagaram. Porque eu achei que eles tinham pago uns 40 milhões, né? Eu falei, puta, é puxado. É nada, meu. Os caras pagaram 1 milhão de euros lá, que dá esses 14 aí, e estão levando o jogador por empréstimo. Que o jogador não fique, mas é capaz os caras levantarem outra taça esse ano, entendeu? Que o jogador não fique e volte pra Fiorentina. Só que aí levanta essa taça. Levanta mais uma taça. E pelo que ganha no final do ano, contrata os jogadores que eles querem repatriar, né? Porque o Pedro era louco pra jogar lá. No time do Flamengo. Ele era louco pra jogar lá. Então a gente vê a diferença que um gestor faz. Eu não tô falando só de Gagliotti, eu tô falando de o SMS, o Barros SMS também. A diferença do cara que sabe contratar, o cara que não sabe contratar, entendeu? Então tudo isso muda, gente. Tudo isso precisa de um cara forte. Eu reclamava do Matos, eu reclamava do que ele fez lá, aquele negócio de aluguel, que ele deu aumento para dar aluguel pra gente, que foi isso que falaram, né? Se ele fez isso mesmo, achei errado. Agora, em questão de contratação dele, ele era o homem do mercado, olha o Galo aí. É aquilo que a gente fala, meu, você tem dois lados da moeda. Ou você tá do lado forte ou você tá do lado fraco. A gente, nos últimos anos, estávamos do lado forte. Agora a gente está do lado fraco. O lado de quem não quer gastar grana, tá contando com a sorte na base, a solução caseira, tá tentando, tá vendo o que vai dar aí, tá? E não gasta grana. Não vai gastar. Agora, o Galo é líder do campeonato, tá? Se o Galo tivesse provavelmente esse time aí jogando no início do ano, os caras não teriam saído aí dos campeonatos, Copa do Brasil, isso daí, né? Porque os caras estavam se reestruturando, às vezes acontece, mas a gente às vezes zoa hoje, tem que ver o ano que vem, como que vai ser o ano que vem esse time do Galo montado. Fizeram a maior contratação deles agora,
Entendeu? Bom, então a gente sabe que o Palmeiras vai ter 14 milhões aí. O Gagliotti, ele pode investir, provavelmente ele não invista, não sei o que ele vai fazer, mas é questão que o ano que vem tem eleição, tem a tia Leila chegando forte, eu acho que ela já deve ter meio que pedido aí pra ele, ó, vamos dar uma segurada aí na grana, porque o ano que vem eu vou vir forte e eu quero contratar bastante, tá? Se for isso, tudo bem, mas aí a gente vai passar um ano em branco, que é o que eu acho que vai acontecer esse ano, a gente vai passar esse ano em branco sem nenhum título. Fechou, família palmeirense? Muito obrigado pela presença de todos, deixem um like, se inscrevam no canal, não se esqueçam de passar na Connect Plus para vocês assistirem o Verdão por um ótimo preço, lá voa, não trava, é show de bola, eu utilizo, tá bom? Então, eu quero deixar um abraço aqui, primeiro para os membros do canal, muito obrigado a todos os membros do canal que estão aqui na descrição, tá? Vocês são oda demais, vocês são demais. E especial pro Jefferson Nazário e pro filho dele, que ele pediu um abraço. E também para o Geraldo Magela. Um grande abraço, Geraldão, tamo junto. Jefferson Nazário e Geraldo Magela. Valeu, pessoal, um grande abraço. Fiquem com Deus. Torcer para uma vitória do Palmeiras, que tá vindo de 2 derrotas, né? Derrotas do Botafogo, derrotas também. Derrota para o Bambi, para o São Paulo. Então a gente vai conseguir aí se reorganizar jogando em casa. Fechou? Vamos nessa, um grande abraço e falou!